Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para com vocês fazer o nosso programa Bem Viver, né, Corpo e Mente, na TV Cidade de Farroupilha. É um prazer estar aqui novamente e hoje, um dia especial, apesar de ser 13, sexta-feira 13, né, vamos entrar com o pé firme hoje para fazer um bom programa. A gente está aqui com o Sérgio Caney, né, um empresário de sucesso, um empresário que tem uma longa história em Farroupilha e que faz, né, acontecer na sua empresa, na Objetiva Contabilidade, Assessoria e Treinamento, né? Então é um prazer ter você aqui hoje, Sérgio, para discutir um pouco, né, sobre o nosso tema de hoje. O nosso programa vem trabalhando essa questão do autoconhecimento. E nós hoje vamos falar sobre resiliência, essa capacidade do ser humano de se reorganizar, né, de se reinventar através de uma crise. E o Sérgio tem histórias muito boas para contar para a gente. É muito interessante ouvir ele, porque eu já conheço ele de algumas datas, né? E ele vai trazer para nós. Prazer estar com você aqui hoje. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz quando você me convidou. A Margarete é uma amiga de longa data, já fizemos muitas coisas em conjunto e tal, e essa ideia de ter um espaço onde a gente possa discutir coisas que podem agregar para as pessoas, eu acho que é uma ideia bem interessante, né? E a palavra ou o assunto de hoje, resiliência, é muito importante e eu diria assim, acontece com todo mundo, porque na verdade nós, durante nossa vida, a gente tem várias quedas, vamos chamar de pequenas quedas, né? Onde a gente precisa recomeçar tudo de novo e é importante trocar algumas ideias a respeito de como poder dar a volta, como se diz, dar a volta por cima em alguns problemas, porque provavelmente o pessoal que nos assiste também, de repente, se identifica com alguma história, com alguma coisa que a gente comenta e que a gente possa ajudar a passar por alguns momentos que queda sempre é uma coisa que machuca, que é difícil, que é complicada e que invariavelmente a gente sempre precisa de alguma ajuda, algum conselho, algum apoio, alguma coisa que possa nos ajudar a passar por esses momentos difíceis. Então vai ser um grande prazer trocar algumas ideias com você. Que bom que você está aqui. Com certeza, né, uma ajuda sempre bem-vinda. E eu gostaria, para começar, então, que você pudesse falar um pouquinho da tua trajetória profissional, né? Que tem esses momentos de queda, que nem você falou, né? De reiniciar, de se reorganizar através de dentro de uma crise, né? O Sérgio é um cara que começa a trabalhar com 9 anos numa fábrica de louça, onde a gente trabalhava com barro, né, argila, para fazer pratos, que depois vai trabalhar num escritório. Trabalhei um tempo lá no Lear Mauri. Depois fui para a Grendene, como todo bom cidadão farroupilhense, ou trabalho, ou passa pela Grendene ou pela Colombo. Minha foi pela Grendene, né? Passei um período pela Grendene e depois uma das grandes experiências da minha vida foi trabalhar no Sebrae. Fiquei durante 10, 11 anos como responsável pelo Sebrae de Caxias do Sul, que atendia Farroupilha e região da Serra. Depois do Sebrae eu montei uma empresa, tenho um escritório de contabilidade, né? A Objetiva tem lá seus 22, 23 anos de existência e mais ou menos assim, em termos profissionais, essa é um pouco da história do Sérgio, né? Dessas mudanças. Uma grande mudança, por exemplo, foi sair do Sebrae e montar o meu negócio e ser dono do meu próprio nariz e tocar. Com que idade, gente, Sérgio? né? Você era novo na época. Eu tinha lá meus 30 e 35. Mas tinha uma visão empreendedora já, uma coragem de enfrentar. Você saiu do Sebrae.
Você saiu do Sebrae e montou a empresa, foi isso? Isso. Eu saí do Sebrae como empregado e fiquei como consultor por um bom tempo, que é uma coisa terceirizada que eu fazia juntamente com a minha empresa, né? Então, foi um período aí, você faz... Eu sempre acredito, eu costumo dizer nos meus cursos ou nas minhas apresentações que que o africano nunca se afoga, porque ele tem uma máxima, ele nunca experimenta a profundidade do rio com os dois pés. Ele bota um, vê se dá pé, depois ele bota o outro. Então, em tudo na minha vida eu tento usar dessa máxima, né? Eu não entro nas coisas assim com os dois pés para ver se vai dar pé. Vai tentando. O risco de me afogar, né? Eu vou botar um pezinho, vou experimentar e depois vou com o outro pé. Então, eu acho que isso como é a minha máxima, mas pode servir para as pessoas. Eu acho que é uma forma mais segura de encarar as coisas. Você vai aos poucos experimentando um novo ambiente, uma nova paisagem, vamos chamar assim. Você tinha o Sebrae como garantia ainda, você era assessor, montou a empresa, foi crescendo devagar, hoje é uma empresa, antes era só contabilidade, né? E hoje é consultoria, faz muitos treinamentos, eu principalmente estou mais ligado à parte de treinamento, desenvolvimento e tal. É uma coisa que eu gosto, de desenvolver pessoas e tal, né? Mas a tua formação primeira é contabilidade, não é? A primeira foi contabilidade. Depois fiz administração, depois direito, pós em gestão, pós em marketing, pós em dinâmica de grupos e eu costumo dizer que sou estudante profissional. Essa história de estudante aí rendeu bastante, né? Você estudou por muito tempo, né? Fiz alguns cursos de PNL, depois Master PNL, fiz curso de Coach, Master Coach. Hoje já numa linha mais... aquilo que você fala em corpo e mente, uma coisa mais mente, mais... Estou fazendo uma formação em constelações familiares, que é uma coisa que me encanta, né? Me encanta justamente porque é diferente de contábeis, não é uma coisa 2 mais 2 igual a 4, é uma coisa... mexe com física quântica, mexe com flexibilidade, com outras coisas. Com entendimento do ser humano. Com uma parte mais espiritual, uma paz interior. Eu não sei se é por causa da idade, eu não sei se... a mim me parece que o mundo está indo por uma linha esse assim, lado. né? Mas eu não sei se parece porque eu estou lá, porque eu estou em busca disso, ou se isso efetivamente é um movimento que está acontecendo. Acho que sim. Ontem eu estava em Porto Alegre numa jornada de coach, um Instituto Internacional de Coach montou uma jornada, eu estava lá na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, fazendo essa jornada, e daí com vários palestrantes, falando a respeito dessa nova sociedade, desse novo ritmo, dessa nova configuração de relações interpessoais, né? E me chamou a atenção porque um dos palestrantes mostrou uma foto, e na foto de 1960, que foi logo ali, né? Que eu nasci. Foi quando eu nasci também, né? Nós temos a mesma ano. Foi logo ali. Em 1960, a reportagem do jornal dizia: caminhão entra na casa de uma velhinha de 42 anos não importa o resto. Né? Entrou na casa de uma velhinha de 42 anos. Ah, velhinha, agora que eu me dei conta. 42 anos. Como é que... Sabe, hoje a gente tem 60 e a gente acha que, meu Deus, estamos na flor da idade e agora parece que a vida vai começar. Então, essa mudança que acontece com essa coisa de geração X, geração Y, geração Z, geração não sei das quantas, tem mudado muitas coisas aí, muitas configurações aí para... Está mudando muito, eu acredito que sim, porque eu vejo no consultório também as pessoas buscando isso, né? Embora ainda tenha essa questão profissional, essa questão, né, de se especializar, de querer
estar melhor profissionalmente, num cargo melhor, eu percebo assim que as pessoas querem se relacionar melhor, consigo mesmo, inclusive. As pessoas querem ser melhores. Qualidade de vida. É qualidade de vida, exatamente, né, Sérgio? As pessoas querem estar melhor e se tratar melhor e tratar o outro melhor. Quando a gente se trata bem, a gente trata bem o outro também, né? Ontem, que eu estava falando, já que é uma coisa muito fresquinha, né? Eu estava lá na jornada e um dos painelistas era o Edson Matsu, que deve ser diretor de marketing da Grendene, né? E ele falava sobre isso. E daí, essa coisa de buscar qualidade de vida, de ser uma pessoa mais humana, mais sociável, ele enfatizava muito o fato de, primeiro, resolver os meus problemas. Primeiro, estar de bem comigo mesmo. Exato. Primeiro, querer bem a mim, né? Porque se eu não estiver bem, eu não consigo fazer isso para ninguém. Irradiar para os outros. Isso era visto como egoísmo, né? Mas é bem importante mesmo. E ele enfatizou isso bem forte, que realmente a gente precisa ser um pouco egoísta, precisa primeiro estar bem, cuidar de si, sentir bem, para poder fazer com que as pessoas que estão ao meu redor, meus filhos, minha esposa, minha família, também possam estar bem. Exatamente, cuidar de si mesmo. Ninguém não dá o que não tem para dar, né? Se tu não tem afeto, se tu não tem contigo mesmo, se tu não tem uma flexibilidade contigo, tu não tem com o outro. O outro é reflexo da gente. Sabe, agora essa tua colocação me lembra muito a formação que eu estou fazendo, que é de constelações familiares. E daí é uma terapia bem interessante. Para quem não conhece, eu recomendo que assistam algumas Tem um programa, inclusive, na TV Cidade sobre isso. Participem de encontros sobre isso, mas é aquela coisa, trabalha muito a hereditariedade, as diversas camadas, a tua relação com teus pais, com teus avós, com os antepassados. E lá, quem começou esse trabalho foi Bert Hellinger. E ele falava porque faleceu no ano passado, e ele falava muito a respeito de amor, né? E uma sociedade baseada no amor. E ele falava isso que você estava reportando, de que muitas pessoas não conseguem dar amor porque não receberam amor. Exato. E daí, eu não consigo dizer para o meu filho que eu amo ele, porque talvez meu pai não disse que me amava. E talvez meu pai também não disse, porque o pai dele também nunca disse que amava ele. A psicologia e o autoconhecimento é uma ciência recente, né? Essa busca pelo autoconhecimento é uma busca recente. O ser humano tem se dado de conta, eu acho que graças a esse processo evolutivo todo, a gente está aqui onde a gente está hoje, né? Graças a isso que a gente hoje está buscando, tivemos que passar por todo o sofrimento, né? Como se fosse um período catártico da evolução do ser humano, para a gente poder hoje estar aqui, né? E estar passando por esse processo, e felizes daqueles que viverem essa época, e que a gente vai poder também estar evoluindo e ajudar os outros a evoluir. É esse nosso objetivo aqui com o programa, né? E passar por essas crises. Se dá, né, por conta disso, né? Na verdade, um dos meus professores na formação de constelação, ele falava a seguinte expressão, que a dificuldade deveria ser servida numa bandeja de ouro, porque a dificuldade faz com que eu sinta a falta e não queira dar sequência naquilo. Ou seja, eu senti falta do amor do meu pai, não foi o meu caso, tá? Mas senti falta, e isso faz com que eu tente me esmerar, me desenvolver, me aprimorar, no sentido de poder passar aquele amor que eu não recebi, né? E daí temos até que discutir essa coisa de se receber ou não, porque muitas vezes a gente recebe muito amor
e não valoriza, não percebe, não enxerga. Não enxerga. Não consegue. Aquela coisa, muitas vezes as pessoas dizem, como eu sinto, não entende, como na eu verdade. sinto falta do meu pai agora que ele faleceu, né? Como eu sinto falta da minha mãe agora que ela faleceu. Mas e antes? Antes tu pedia, não, é uma ranzinza, é rabugento. Só via os defeitos. É um chato, exige demais, me cobra muito, não sei o que, não sei o que. Depois, com o tempo, você percebe que muito daquela cobrança, muito daquele olhar, muito daquela fala que parecia uma coisa crítica, era para o teu bem, era para alguma coisa para você ser uma pessoa melhor. Na verdade, era um amor disfarçado. Né? Uma aceitação disfarçada, querendo que o filho fosse melhor, cada vez melhor. Então, né? Essa coisa da dificuldade servida numa bandeja de ouro, porque no momento que a gente percebe que teve essa dificuldade, que teve essa falta, a gente tenta buscar algumas formas de fazer compensações, ações compensatórias. Exatamente. De forma a recuperar esse tipo de coisa. Eu sei porque fui trabalhar numa PAI, né, trabalhar com pessoa com deficiência, eu tive a falta da mãe e hoje eu sei o quanto eu sou parecida com ela, o quanto eu resolvi isso, né, e hoje entendo e vejo com bons olhos essas características que ela tinha e que eu herdei. Mas eu tive, pelo contrário, então, a aceitação incondicional do meu pai. O meu pai me aceitava incondicionalmente, então isso me deu muita força para passar por essas dificuldades. É a mesma coisa que as dificuldades de ser servidas numa bandeja de ouro, né? Ouro. É aquela coisa que de fazer das pedras no caminho, tu fazer uma escada para subir, né? Essas pedras poderem fazer com que a gente evolua, cresça, né? Sirva de escada. É a mesma comparação. E eu acho que com certeza a gente quer sempre evitar uma crise, quer sempre evitar um sofrimento para os filhos, mas eles vão ter que passar, eles vão ter que né, superar isso, com certeza, fazer disso o melhor deles. E eu fui trabalhar numa PAI com certeza para acolher os excluídos, né? Como eu me sentia em relação à minha mãe. Hoje eu sei que eu não era excluída, na verdade eu fui muito aceita, só que era a maneira dela, o jeito dela. E não é por acaso que eu estou aqui hoje. Tu também, né, Sérgio? Também teve, através de uma exigência, de uma educação bastante rígida até, né? Pôde fazer disso o teu melhor. Eu acho que todo mundo passa pelas mesmas coisas, sabe? Uma vez eu estava discutindo com um amigo e dizendo para ele que como estava difícil criar filhos, que essas mudanças todas, é difícil a gente se adaptar, a gente se adequar. E estava falando e ele disse, Sérgio, é verdade. Tu queres ver? Aí ele tira da carteira um recortezinho, né? E ele disse, olha aqui, por exemplo, né? O que disse uma pessoa, né? O mundo está perdido, as novas gerações não têm mais futuro, elas não obedecem os pais, elas não são irrequietas, elas são não sei o quê. Eu disse, mas é verdade. Esse cara tem toda a razão, essa mudança toda que está ocorrendo é bem isso aí, né? Quem foi? Foi um presidente? Foi o Mandela? Quem foi que disse isso? Se não me engano, Hipócrates, um filósofo grego na antiguidade, quantos anos antes de Cristo, né? Ou seja, Antiga Grécia. na verdade, o dilema sempre é o mesmo, né? A gente sempre acha que os filhos não estão preparados, assim como meu pai acho que achava que eu não estava preparado, e assim como eu acho que os meus não estão preparados, e eles com certeza acharão que os deles é que não estarão preparados. E do mesmo jeito a vida vai seguir, vai evoluir, e a gente vai, graças a Deus, num processo de melhora, sabe? Me parece que existe sempre um processo de melhora, de aprimoramento, de vida, de qualidade, de forma de ver. Sabe, às vezes as pessoas dizem, não, a sociedade está indo para o caos. Eu não consigo ver isso. Eu também sabe? não vejo. Eu vejo um processo evolutivo. Um processo evolutivo que desestabiliza em um primeiro momento, mas que
provavelmente, eu tenho certeza que nós vamos voltar melhor, vamos estar melhor. Talvez seja um período catártico agora. E tu não acha que o coronavírus, de repente, ele está vindo dentro dessa linha, assim, de desestabilizar o ser humano para se cuidar mais, para se olhar mais para dentro? As pessoas estão tendo que ficar dentro de casa. As pessoas estão tendo que olhar para si mesmo, quem sabe, né? E dar esse novo valor à vida. Enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente estiver respirando, nós estamos aí capazes de lutar e de superar essa crise do corona, né? E se cuidando, se preservando. Eu já tinha ouvido outras pessoas comentarem essa mesma ótica, assim, de que, talvez seja... eu já não vejo muito por esse lado, né? Porque aí eu estaria dizendo que o coronavírus está fazendo isso esse ano. O ano passado era o H1N1, há 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, era o HIV. Todas elas eram uma pandemia que ia terminar com a humanidade. O ser humano vai lá, acha um remédio. Já nem se fala mais tanto de AIDS, né? E, se não me engano, eu estava ouvindo nas notícias, o segundo, em todos esses anos que se ouve falar de AIDS, o segundo paciente que teria sido diagnosticado como curado de AIDS. Curado? Né? Curado. Né? Olha só. Então, mas todo esse tempo, todos esses anos, e não se fala mais de tantas mortes. As pessoas não se curam, mas existem medicamentos que prolongam a vida das pessoas. É aquela história. Nossa, como eu tenho problema com diabetes, eu comecei a cuidar e disse, nossa, como tem gente com problema de diabetes, né? E tu controla com medicamento e tu leva uma vida praticamente normal, né? Dentro da coisa. Mas antigamente, será que tinha tudo isso? Não tinha tudo isso. Não tinha. Claro que não tinha, porque as pessoas eram velhas aos 42 certo, anos e morriam aos 60. Né? Hoje, se alguém morre aos 80, a gente diz assim, nossa, como morreu cedo, coitado, era uma pessoa tão jovem, agora ia começar a aproveitar. Né? Eu me recordo quando eu era pequeno, que quando eu ouvi que tinha uma pessoa que tinha 100 anos, era uma pessoa com 100 anos. Hoje eu estou pensando em chegar aos 100, né? Então, como as coisas mudam, a gente vai viver mais, vai ter um pouco mais de resiliência, paciência, ou o que vocês querem que se chame disso, né? Porque antigamente se vivia pouco e as pessoas nem tinham tempo para amadurecer. Por exemplo, numa tribo indígena, que foi logo ali atrás, eles não faziam faculdade ou faziam uma prova, um vestibular para ver quem ia ser cacique. O cacique era o mais antigo, era o mais experiente, era o que tinha a maior sabedoria a respeito de floresta, a respeito das coisas, e era o mais centrado. Equilibrado. Então, que tinha mais poder de persuasão. A idade lhe dava isso, e lhe dava autoridade, lhe dava autoridade pela experiência. Né? Mas no final dos anos 1800 nem se sabia que a mulher entrava na menopausa, porque a mulher não vivia mais de 50 anos, né? Então, isso é uma fala do Dr. Lucchesi, né? Um cardiologista bem experiente, né? Que é nosso conterrâneo aqui, que é de Farroupilha, que hoje atua em Porto Alegre. Mas eu acho que sim, que é um período, pelo menos, de se repensar a vida, né? A questão do corona. Mas fica aí a dica para a gente se cuidar, para a gente se preservar. Sempre é bom se cuidar, se preservar. Para viver mais, né? Eu recebi um vídeo esses dias que era, acho que deve ter viralizado para todo mundo, mas era uma senhora bem velhinha que dizia, que dava dicas a respeito do coronavírus, né? E ela dizia que ela sempre disse para os filhos dela, né? Lavem as mãos, né? Não fica fazendo isso, fica fazendo aquilo, não, coisas que lava as mãos, não bota a mão na boca, não mexe na sujeira, não sei o que, não sei o que.
que é o que eles estão dizendo que é para fazer agora com o tal do coronavírus, né? Então, eram lições que aquilo que estão dizendo aí na TV sempre foi dito, é uma questão. Exato. Às vezes temos que dar uma reforçada nisso, porque alguns esquecem aquelas orientações básicas. Sérgio, dentro dessa questão da resiliência, né, eu conheço o Sérgio, eu sei que ele vem já está na terceira relação, né, o terceiro casamento. E eu gostaria de dizer assim, te perguntar se essas outras duas relações, né, que você teve, eu sei que você teve um filho em cada uma das relações, tem 2 filhos no caso, e o que te traz hoje de bagagem para estar nessa terceira relação, de resiliência, de recomeçar e de se reorganizar a partir dessas perdas, que queira ou não queira, são rompimentos, né? E eu queria que tu trouxesse essa experiência para nós. É uma das formas de como romper alguma coisa, né? Realmente, eu tive 3 relacionamentos, o primeiro foi o mais traumático, eu acho também que o primeiro sempre é mais difícil, mais complicado de se passar. Depois a gente até vai se acostumando com a coisa, vai sabendo mais ou menos quais os caminhos, mas o primeiro foi bem difícil e foi complicado de passar, aquela coisa, entra em depressão, que não é nada legal, mas eu acho que uma coisa importante que nós tínhamos começado no início do programa a falar é de procurar ajuda, de ouvir, se amparar de pessoas que possam te ajudar. Quando eu estava bem mal na minha primeira relação, por exemplo, a própria minha ex-esposa marcou para mim uma sessão de terapia, no caso, não era uma psicóloga, era uma psiquiatra, né? Psicanalista, talvez? Porque, na verdade, aí, quando tu entra num quadro depressivo, você tem que medicar. Entrar com medicação, dependendo do quadro, sim. Então, na época eu fui, adorei, amei de paixão a profissional, ela realmente me ajudou muito, né? Me deu alguns medicamentos que também me ajudaram nesse processo de passar por essa fase, né? E depois, vida que segue e rumos que seguem. Então, eu acho que, sim, são momentos difíceis, mas que você tem que procurar apoio, sabe? Alguém, um amigo. Eu tenho um amigo que diz que quem procura psicólogo é porque não tem um bom amigo. Mas eu tenho bons amigos e mesmo assim procurei uma ajuda profissional. Eu acho que ela... O bom amigo é parcial, às vezes, ela pode ajudar, né? Bastante, né? O bom amigo é parcial, o profissional é imparcial. Ele vai ver os 2 lados, ele vai te ajudar a evoluir para chegar numa segunda relação que também foi, né, houve um rompimento, mas que hoje a ideia é permanecer, né? Sim, mas eu acho que sim, que na verdade a cada relacionamento você também vai progredindo, vai melhorando, vai se aprimorando, vai aprendendo também algumas coisas. Tá? Mas então, se aprendeu no primeiro, não devia resolver no segundo? Não. Né, diz o Chico Anísio, que casou com 7, que... às vezes precisa passar para o terceiro. Em busca de alguma coisa. Mas, sim, eu acho que o importante desses casos é que realmente é difícil, que realmente é complicado. Conviver não é fácil, não é para qualquer um. Não, mas... harmonia. Eu digo harmonia. O rompimento, sabe? O rompimento ainda. A quebra. Certo. A quebra é difícil, a quebra é complicada, ela é angustiante, tanto que eu disse, né? Tem em depressão, e eu acho que a gente tem que saber que precisa procurar ajuda. Eu, por exemplo, eu não identificava, porque eu estava num quadro que eu não identificava. Então, é importante que quem está ao redor da gente identifique. Por exemplo, a pessoa depressiva, ela não percebe que está doente. Então, alguém tem que
ajudar, né? Encaminhar, levar até um profissional para que possa ajudar. Mas com ajuda, qualquer dificuldade ela pode ser transposta. Eu depois que superada, né? Depois que eu fiz formações em PNL, que é programação neurolinguística, e coach, que usa muitas ferramentas de reprogramação neurolinguística, você vai vendo que você pode ajudar as pessoas a passarem por algumas dificuldades, quer sejam elas de relacionamento, quer sejam elas profissionais, porque tem gente que trabalha uma vida inteira, sei lá, na Grendene, como eu falei do Edson, né? E daí eu se aposenta, perco minha identidade. Eu perco minha identidade. Eu não sou mais o Sérgio Canei, eu sou o Sérgio da Grendene. Né? A minha família vira o meu sobrenome vira a empresa onde eu trabalho. Margarete da Paia. E daí é bem traumático a saída. Quando você troca, quando você sai. Porque como é que vai ser agora? Como é que é o Sérgio da Grendene trabalhando no Sebrae? Vai ser, daqui a um tempo eu vou começar a me sentir o Sérgio do Sebrae. Mas, e como é que é o Sérgio saindo do Sebrae e virando Sérgio Canei de novo? Cada vez é um rompimento, é um trauma, vamos chamar de trauma, né? que exige muito poder de resiliência, de poder voltar, se aprumar e voltar a ser você mesmo. Se reorganizar e criar uma nova identidade, mais maduro, mais confiante, mais capaz, né, de poder enfrentar os obstáculos. E dependendo da idade, às vezes é difícil, né? Dependendo, eu acho que numa sociedade que cobra juventude, um campo profissional que quer pessoas jovens com idades, né, de jovens ainda, enfim, é difícil às vezes tu te reencaixar depois de uma certa idade. Mas com certeza é possível. De alguma forma a gente consegue, né, se profissionalizar de novo e se reinventar. É bom que a gente tenha se preparado durante esse período todo para poder me reinventar do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, naquilo que eu me preparei para. Né? Então, ficar escorado atrás de um crachazinho uma vida inteira é uma forma. E às vezes você vai dizer, vou trilhar a minha vida, vou fazer o meu próprio caminho. Não é fácil? Claro que não é. Se fosse, todo mundo faria. Né? Mas o desafio, às vezes, eu me lembro da propaganda da Petrobras, que o desafio nos inspira, né? Exato. Eu acho que o desafio também me inspira, e acho que, na verdade, inspira todo mundo. Um grande desafio, uma coisa assim de a gente se superar em alguma coisa, um objetivo que parecia inatingível, e você botar ele e fazer aquilo. Enquanto eu sou empregado, eu estou atrás de uma carapaça, mas quando eu viro um profissional liberal, você é dono do teu destino e você vai ter que fazer por ele. Vai aumentar a exigência, mas é uma coisa, eu diria, mais prazerosa. Com certeza tem muita coisa para contar e muita coisa para falar. Quem sabe a gente traz o Sérgio, né, em outra oportunidade aqui de novo para trazer um pouco mais dessa trajetória, dessas experiências. Ele tem uma bagagem enorme de formação, inclusive, e de experiência de vida. Enfim, ele bota isso na prática, ele vive isso. Eu quero te agradecer imensamente aqui, né, por ter aceitado o meu convite de estar aqui no nosso programa Bem Viver, Corpo e Mente, e que a gente possa cada vez mais estar investindo nessa mente, nesse bem-estar, nessa vida com qualidade que você falou. Queres dizer alguma coisa para finalizar? Não, com certeza, como mensagem final, eu gostaria de dizer que as pessoas deveriam procurar se aperfeiçoar, fazer... eu posso estar fazendo o que eu quiser, mas
se prepare, se desenvolva, se prepare para um dia poder fazer aquilo que você gosta, aquilo que você sonha, aquilo que te dá efetivamente prazer. Tá? Porque mais hora ou menos hora, talvez por opção tua, tomara que seja, mas talvez a própria vida leva. vai te jogar para isso, e é bom que a gente esteja, é aquela coisa, a gente passa a vida inteira na beirinha da praia, torcendo, querendo ir dar uma surfadinha, mas uma hora dessa vai aparecer a chance, e a pergunta é, você tem uma prancha? Você sabe surfar? Porque a vida vai te cobrar isso. Então, prepare-se para isso, compre uma prancha e aprenda a surfar. Obrigada, Sérgio, e até mais.